Sim, né? Antigamente, vocês são da convenção, a questão de transferência para a mesma fé e ordem era muito simples. Uma carta vinda da outra igreja, a gente assumia que o processo da outra igreja foi saudável, ou seja, não havia problema nenhum. Pouco parecido com a época do Novo Testamento. Alguém de uma igreja para outra estava tranquilo, né? Só que mesmo no Novo Testamento as coisas já começam a complicar, que as pessoas começam a perceber que às vezes falsos mestres faziam isso, iam de um lado para o outro. E começam a surgir os avisos. E a igreja começa então a criar mecanismos de autoproteção quando recebia transferências ou interessados à fé cristã. Hoje em dia, essa questão a gente não pode assumir mais. Você tem Igreja Batista da Convenção, ou até mesmo presbiteriana, que uma igreja é totalmente diferente da outra, naquilo que é pregado, naquilo que é ensinado, naquilo que é valorizado. E a pessoa vem, então, para a sua igreja, né? Obviamente, aqui que a gente tem reforçado os processos de membresia, certo? Daí, uma boa classe de membresia, às vezes um bom acompanhamento durante esse período. Uma visita de um irmão seria uma boa nesse período, a gente sempre deixa para os pastores fazerem isso, né? Comumente, a gente tem, imagino que vocês aqui também têm uma entrevista pastoral com os candidatos para asseverar. Mas a gente precisa lembrar que tem algumas vezes que você tem instinto pastoral de não deixar aquela pessoa entrar, mas você não tem legalidade técnica para não deixar ela entrar. Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Você fala, tem algo que não está encaixando aqui. Só que ao mesmo tempo aquela pessoa tem a profissão de fé correta, foi batizada numa outra igreja, que pode ser uma igreja fraca, mas é verdadeira. E daí é que você tem um caso bem difícil. Porque aqui que eu quero deixar claro, quando a gente fala, né, de cristão nominal, você não tem só cristão nominal e cristão frutífero, né, muito frutífero, maduro. Você tem cristão imaturo. Ou seja, alguém realmente que pertence a Cristo, vai estar na glória, mas a maturidade é tão grande que ela se aproxima de um cristão nominal. E como você discerne isso? Humanamente, não tem como. Você ora, você pede direcionamento de Deus do que fazer, e você lida com as melhores das possibilidades que você pode gerir naquela época, né? A pergunta é sempre, esse é um cristão imaturo que se eu colocar dentro da membresia, ele vai florescer em contato com os irmãos debaixo da pregação da palavra? Ou esse é um bode que está querendo entrar aqui e atrapalhar tudo, né? E às vezes a resposta não é tão simples. É por isso que na outra ponta nós temos a disciplina eclesiástica, né? Porque se esse cristão nominal acaba se mostrando um falso convertido, é para isso que existe, né? E até nisso, algo vai ter que acontecer para a gente acionar a disciplina, certo? Algum pecado externo, grave vai ter que acontecer. O abandono de culto, que é o mais comum, ou alguma questão, né? Mas em última instância, é só na glória onde se resolve, né? Em última instância, Jesus que vai separar, os anjos que vão separar o trigo do joio. E apesar dessa parábola não se aplicar diretamente à igreja, a verdade continua que mesmo na igreja, nós temos aqueles que são ramos frutíferos e ramos não frutíferos, que nós vamos ver hoje à noite. Certo? Mas, deixa eu aproveitar a ocasião da sua pergunta e trazer uma outra questão importante sobre a questão de transferência. Algo que raramente as pessoas percebem. Quando uma pessoa, muito comum nas última década, um pouquinho mais aí, sai de uma igreja com uma pregação mais fraca, por assim dizer, e vem para uma igreja com uma pregação mais sólida, normalmente o que atrai essa pessoa é a pregação, certo? Ele vem para ouvir uma pregação melhor, ouvir o verdadeiro evangelho, isso é muito bom. O que essa pessoa não percebe é que junto quando ele vem, ele está carregando toda a bagagem do que ele entende que é uma igreja, como uma igreja deve ser. E isso nunca foi trabalhado na vida dele. Ou seja, ele muda para outra igreja e daí começam as opiniões sobre como esta igreja deve ser para ser melhor. Entendeu? Não, tem que mudar isso, o pastor tem que pregar 30 minutos, o pastor tem que pregar 90 minutos, o louvor tem que ser piano só e hinos, o louvor tem que ser mais avivado. Aí começa, todas as formas que você viu boas, você quer replicar.
E isso pode ter uma raiz nobre aí. Existem formas corretas de você fazer isso. Mas, normalmente, o que acontece é a pessoa fazer comparativos e murmurações. Naquela igreja fazer isso melhor, né? Vocês não fazem isso bem. E nunca uma disposição de servir, talvez, ajudar aquilo. Eu acho isso algo extremamente preocupante, como eu estudo mais a questão da igreja, eclesiologia, e desde que o Voltemos ao Evangelho começou, em 2008, eu tenho visto isso repetidamente acontecer. Ou seja, e tenho ensinado corriqueiramente que parte do processo de ensino da membresia não é só a teologia sistemática, a doutrina, mas também é a parte da igreja, de como a igreja funciona, o que a gente é como igreja, como a gente vive como igreja, né? Como a gente se organiza como igreja, quais ministérios a gente tem aqui. Isso é normalmente mais comum em igrejas pequenas, igreja do tamanho da Saron, tamanho da minha. Uma igreja muito grande, a pessoa não chega lá, não quero mudar tudo, porque é uma agulha no palheiro, né? Mas igrejas menores, a opinião dela vale mais, ela é mais ouvida, o que é bom, mas daí ela não sabe, às vezes, lidar com como eu vivo essa nova realidade eclesiástica, uma nova realidade de uma igreja que é outra, né? Quando eu saí lá do meu estágio na igreja do Capitólio, 1000 membros, 30 presbíteros, bem organizada, bem funcional, cultura discipulada, cultura de evangelização, uma igreja já bem madura. Eu cheguei para a minha igreja, eu quis mudar muita coisa, só que eu, jovem na minha tolice, achei que as coisas mudavam muito rápido. E depois eu fui entender que o perfil dessa igreja que eu estava é mais de uma senhora, que tem o seu ritmo. E eu aprendi que, porque ela tem a minha idade, tem 38 anos de existência, ela não é uma igreja nova, né? É muito fácil numa igreja estar plantando agora, com 5 anos, fazer mudança assim, está todo mundo, né? A gente não sabe para onde vai, qualquer coisa a gente muda mesmo. Mas uma igreja mais antiga, ela é mais uma senhora. A dança é uma dança mais lenta. Você pode trazer mudanças, mas você vai tentar mudar no ritmo da congregação, no ritmo que vai beneficiar e não pisar no pé da igreja. Então eu acho que essa é uma das questões importantes para a gente pensar quando a gente recebe transferência de membros. Desculpa o parênteses, mas imaginei que seria interessante.